Estamos aqui com ele, candidato aí a prefeito de Balneário Camboriú, André Meirinho, do Partido Progressista. Muito bom dia, André. Bom dia, Nilton. Bom dia, Juvencio. Bom dia a todos que nos acompanham na natureza. Primeiro, agradecer a Deus e ao nosso povo pela oportunidade de ser candidato a prefeito em Balneário Camboriú e de estar dedicando tempo de vida para poder fazer o melhor para o nosso povo, para o presente e futuro da nossa cidade. André, vamos começar a falar um pouquinho. Quero que você falasse um pouco mais quem é André Meirinho e por que você quer ser prefeito de Balneário Camboriú. O André Meirinho é marido da Franciane, pai do Adam, filho da Clarice, do Carlos Alberto, também conhecido como João, sobrinho neto do ex-prefeito Gilberto Américo Meirinho, e que tem como sua profissão, sua atividade como bancário, funcionário do Banco do Brasil, tem como formação a área de administração, fiz administração, especialização em Direito Público, MBA em Desenvolvimento Regional Sustentável, mestrado e doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. E além da experiência, né, como funcionário do Banco do Brasil, experiência na administração pública, já como secretário da Fazenda, como diretor da Fundação de Esportes, 2 mandatos como vereador, mais um outro mandato como suplente, então, com uma série de ações realizadas, de projetos importantes e marcantes nesse período, como a lei que obriga o prefeito a prestar conta das promessas de campanha, como a lei que trata da segurança hídrica e desenvolvimento sustentável de Balneário Camboriú, a lei de inovação para diversificar a nossa economia, algumas das questões que nos deram vários reconhecimentos, como administrador de destaque na Foz do Itajaí, como o Prêmio Regional de Inovação, como o Prêmio de Boas Práticas entre todos os vereadores de Santa Catarina. Sempre tive uma atuação na Câmara de forma independente. Não fiz parte da base do governo, dentre todos os vereadores que estiveram nos 8 anos em que o Fabrício está como prefeito, o único que não fez parte da base do governo fui eu, sempre tive independência. Então, o que é bom, o que é ruim, faço o contraponto. Então, essa independência é muito importante, que é isso que a população espera, deveria ser com todos, essa independência. Então, por isso coloco e digo nosso tempo de vida para poder pensar a nossa cidade. Me preparei muito para isso. A cidade tem uma série de desafios, possibilidade de falta d'água daqui a uns anos, se investimentos importantes não forem feitos, acabaram com a estação de tratamento de esgoto, nós temos uma questão de mobilidade, um grande crescimento populacional e precisa de alguém que tenha visão e atitude. E o histórico, né, na minha família do governo Gilberto Meirinho demonstra isso, né, de um governo que pensar 50 anos atrás, que empurrou os muros na Avenida Atlântica, que fez o alargamento para 6 metros da calçada Atlântica, que abriu a 3ª, abriu a 4ª, planejou e iniciou a 5ª, alargou a Avenida do Estado, todas para 26 metros, e que abriu a Costa Brava, que hoje é Interpraias, demonstra um pouco de ações que precisam ser feitas, lógico, há 50 anos atrás, mas imagina abrir uma avenida de 26 metros há 26 anos atrás, há 50 anos atrás. Então é uma grande inspiração para mim, porque a cidade precisa pensar no seu futuro, presente e futuro. Martin Luther parado aí há tantos anos, sem atitude, muitas questões sucateadas, e por isso a cidade precisa do prefeito de verdade. Não para faz de conta, mas para fazer de verdade. E por isso que tem ao meu lado uma guerreira, Eliane Cola, empresária da nossa cidade, já foi presidente da CDL, tantos feitos, e aí queremos então trazer a melhor opção para o nosso povo, e por isso da candidatura do 11. Já peço o voto de cada um que nos acompanha, vote 11. André, esse tema é um tema que eu gosto de conversar muito, que eu acho que é um tema que muitas vezes passa despercebido para grande parte da população, que é a questão da máquina administrativa, da prefeitura em si. É a maior empresa que nós temos na cidade. Ela emprega hoje quase 7 mil colaboradores, servidores. E eu gostaria de saber de você, a tua proposta, o que o André Meirinho pretende fazer se for prefeito no dia 1º de janeiro de 2025? Vai fazer uma reforma administrativa? Fala um pouquinho pra gente aí. Nilton, a reforma administrativa eu já pretendo encaminhar ainda na transição de governo, até porque
Aliás, a transição de governo, que é uma lei de minha iniciativa, inclusive, né? A obrigação, depois que o prefeito se elege até que chega o momento de assumir, há uma obrigação do prefeito Fabrício se reunir, e sua equipe se reunir com quem se elegeu para passar as informações para que, né, tenha uma transição mais adequada possível. Então, já pretendo, logo no início do governo, fazer essa reforma administrativa. Inclusive, eu falei antes da lei que determina que o prefeito preste conta das promessas de campanha. Eu e Eliane vamos, nos primeiros 90 dias de governo, fazer reuniões com a comunidade temáticas e regionais, transformando o nosso plano de governo em números para que a população possa acompanhar no decorrer do mandato. Isso também é a obrigação de qualquer prefeito, embora o atual não tenha cumprido. Eu denunciei ele 4 vezes no Ministério Público em função disso. Mas eu e a Eliane vamos fazer, porque é dessa forma que a gente entende que deve ser a cidade. O prefeito é um grande síndico, tem que tocar o que a Assembleia do Condomínio solicitou. E nós temos, então, as ações, são 148 ações previstas no nosso plano de governo, que tem 4 eixos e 16 programas, e que trata aí da gestão. Na gestão, então, nós vamos fazer a reforma administrativa já no início, e inclusive nós vamos ter contrato de gestão com os secretários. Secretário tem que atingir metas, tem que ter desempenho, senão tem que sair. É dessa forma. O compromisso do candidato prefeito se compromete, com um plano, os secretários precisam atuar de verdade. Não pode ser para enrolar. É evidente que existem questões políticas, mas tem que dar resultado. Então, essas são algumas das questões que estão no nosso plano de governo, a reforma administrativa, sim, o contrato de gestão, esse foco de gestão, porque cada cidadão tem uma prioridade. E que cada um quer saber se diminui o tempo de espera por uma vaga na creche, ou diminui o tempo de espera por uma consulta e cirurgia, ou se está despoluindo o rio. Ou por que não sai a ligação do Ariribá com a BR-101? Como é que está essa obra? Então, cada um tem o direito de saber, e isso é uma obrigação, tem que estar no site, claro, para cada um acompanhar. Então, é um compromisso. Isso é gestão. É dessa forma, transparente, com prestação de contas periódica, como sempre fiz como vereador, sempre com relatórios, prestações, para todo mundo poder entender o que está acontecendo. E cada um sabe, da necessidade, e o governo precisa prestar contas. Redução de comissionados, criação de um centro administrativo, algo assim? Sim, temos previsão dentro da reforma administrativa, a sociedade pede essa redução de comissionados, todo o governo deveria fazer uma reforma administrativa. Também a questão de redução de aluguéis, questões desnecessárias na cidade, e precisamos pensar assim, no centro administrativo. A prefeitura também falar, o projeto, quem iniciou a prefeitura construída lá em cima da Rua Dinamarca foi no governo Gilberto Meirinho. E aí depois foram vindo essas outras estruturas, mas não tem a cara de Balneário Camboriú. Assim como não tem a cara de Balneário Camboriú o Hospital Ruth Cardoso, que é outra estrutura, que precisa ser feita, adequada e verticalizada. E nós vamos fazer, está no nosso plano 11. Vamos falar um pouquinho de obras de infraestrutura. A gente tem aí uma cidade toda crescendo, vê aí o número no censo Balneário acima do nível Brasil. Gostaria de saber de você qual a ideia do André Meirinho para essas obras de infraestrutura na cidade. Então, de fato, tem estudos da prefeitura que dizem que o atual plano diretor, esse que está há 18 anos sem ser atualizado, mas este plano já permite que, se for construído em todos os lugares que o plano diretor já permite, que se chegue a 600 mil pessoas. Caramba! Então... Não anda a cidade? Então já é uma grande dificuldade. Aí nós temos todo o entorno crescente. É uma região muito atrativa em Santa Catarina, as pessoas migram para cá de todos os lugares do Brasil e de outros lugares do mundo. Então precisa ter ações de planejamento e efetivas, imediatas, e principalmente, vou dizer, a questão da água. Não adianta ter apartamento de milhões na Avenida Atlântica se não tiver água. A água é vida, sem água não há cidade que aguente. Então tem estudos aí do Comitê da Bacia do Rio Camboriú, que em 2027 faltaria água, mas depois já tem outros estudos na Univale, que seria antes ainda, 2025. E as ações imediatas para fazer esse parque inundável, então, em parceria com o Camboriú, precisam acontecer. Eu e a Eliane Cola vamos fazer, porque é extremamente necessário para o nosso povo. Então, tem que ter essas ações que tanto vão conseguir armazenar a água nos momentos de cheia,
de mais chuva, quanto evitar as enchentes e desastres. Além de que o esgotamento sanitário, né, Nilton? Acabaram com a estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú. É um absurdo o que aconteceu. É para ficar indignado. 2 temporadas sem balneabilidade, Rio Cinza, o cheiro, olha, um cheiro insuportável. Nós recebemos lá abaixo-assinado de moradores de Nova Esperança, mais 500 assinaturas que não aguentavam mais do nariz queimando. Mas não é só Nova Esperança, né? O Jardim Parque Bandeirantes, Barra, vai ser o São Judas, a Barra Sul. O relato de corretores de imóveis que estavam para fechar negócio de apartamentos na Barra Sul, chegam lá, tudo certo, gostei, vai lá, abre a janela. E quem que vai querer aquele cheiro? Então, impacto no meio ambiente, na saúde pública, as pessoas pegando virose na praia, lotando as unidades de saúde, e na economia, na reputação de Balneário Camboriú, matérias negativas em todos os lugares, aí prejudicando a nossa imagem. Então, veja, é um tema, a estação de tratamento de esgoto, que impacta tantas coisas na cidade. E fora o seguinte, funcionava. Até 2019 funcionava, tinha 98% de eficiência. Investimentos eram para ser feitos, que não foram feitos. Chegou esse ano a 1% de eficiência, ou seja, jogando esgoto direto no Rio Camboriú. E o dinheiro que era para ser investido não foi investido, mais de 100 milhões foram desviados para outras áreas da prefeitura, depois fizeram empréstimo para cobrir o rombo. Então, assim, é má gestão total, é um absurdo. Só o orçamento da EMASA é de 170 milhões. As pessoas pagam um específico para esgoto e não recebem o tratamento. Fora o orçamento para outras áreas, então deixaram sucatear. Nós vamos resolver isso, nós vamos resolver. Eu e Eliane vamos fazer a modernização da estação de tratamento de esgoto e pensando a longo prazo, com o aumento da população e também pensar em, caso dê algum problema, você tem que ter o plano A, plano B, plano C, não pode, só tem essa alternativa. Os investimentos têm que continuar. Assim, já que tu falou da questão da EMASA, tu pretende privatizar no teu plano de governo a EMASA? Porque eu vejo que alguns candidatos falam na privatização da EMASA. Eu, particularmente, acho um crime, cara, porque é uma empresa que tem um superávit absurdo e a gente já viu, não precisa ir longe, Juventus, não precisa ir longe. Camboriú privatizaram e ficou pior o serviço, cara. Não tem um bom exemplo. Tá louco? Nilton, E aproveitando isso... Quem paga a conta Meirinho, somos nós. Sim. E aproveitando isso, Meirinho, a gente vê assim, que ficou na conta da EMASA fazer o parque inundável, né? Ficou na conta da EMASA fazer uma série de investimentos para que o parque inundável aconteça, mas segundo o que você está falando agora, né, a EMASA nessa crise que está vivendo, como é que você pretende fazer com que funcione esse negócio? Porque os recursos para fazer o parque inundável, né? Nós temos agora o Laninha, que já está projetando uma estação com poucas chuvas. Então nós já estamos projetando pouca chuva. Vai chegar a temporada, se nós temos pouca chuva, nós já passamos por um momento no passado onde nós tivemos carro-pipa servindo prédios aí em tudo que era lugar, né? E para a gente não passar por isso de novo. Então, em sendo prefeito, né, como é que você pretende já, porque isso é uma coisa assim, que a gente falou, vou fazer contrato com o secretário, tem coisas de curto, médio e longo prazo que a administração vai fazer, né? E isso não é uma coisa de curto prazo, isso é uma coisa para fazer na administração passada, né? Não é uma pra coisa ontem. Não é uma coisa para a próxima administração. É isso aí. Né? Só para a gente entender um pouquinho como é que o Meirinho trabalharia para resolver esse negócio. Juventus, dinheiro tem, mas precisa de gestão. Simples assim. Está sendo desperdiçado, mal aplicado. Eu sou autor da CPI do saneamento. Pois e a CPI agora vai ser o sistema a mais 90 dias, mais não sei o quê. Olha, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos em minoria. Quem não queria CPI tem a presidência e a relatoria, infelizmente. Porque se outros partidos tivessem assinado a CPI, a gente teria conseguido fazer já muito mais coisas. Nós estamos enfrentando Tem gente que não assinou, mas hoje falou que assinaria. Nós estamos enfrentando o sistema, batendo de frente já desde o dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas do ano passado, que eu protocolei o pedido da CPI. Há muito tempo tem coisas erradas a serem investigadas. E estamos lutando contra o sistema, né? Infelizmente, lá dentro da Câmara nós temos dificuldades, adiam situações, procuram evitar, não queriam que a CPI acontecesse, mesmo depois de já ter as assinaturas, queriam votar
a abertura da CPI. Então, é lutando contra o sistema. Agora, as pessoas precisam saber que tem muita coisa errada. Então, por exemplo, a gente falar, o parque inundável, quanto vai custar? Gastaram 9 milhões de reais em um software da EMASA. 9 milhões de reais. Isso foi... Então, sabe, são muitas coisas na cidade que precisam ser revistas e pensar a questão de contratos. Então, além da cidade já ter um orçamento vai ter 2 bilhões de reais para o ano que vem, daí isso dá 5 milhões de reais e pouco por dia, tem a questão de evitar desperdícios, gastos desnecessários, também trazer mais recursos da União, recursos do Estado e as questões privadas. Né? Eu, como secretário da Fazenda, apresentei uma alternativa para ter recurso de patrocínio, né? Como o Nilton estava falando antes, do Morumbis, né? Que é o caso do estádio de São Paulo. É o que rights que eles falam. Exatamente, que poderia a Natureza FM patrocinar o Réveillon de Balneário Camboriú. Réveillon Balneário Natureza. Daqui a pouco vai pagar parte da despesa, vai pagar os fogos, o bolo de aniversário. Os fogos chegaram a 4 milhões no orçamento. O bolo de aniversário foi orçado em $500 mil. Aí tem o casamento coletivo. Quantos patrocínios poderiam vir? Eu acho que não vou conseguir pagar isso aí, né? Então, não vai dar. E fora na questão dos espaços. E fora outras parcerias. Não podemos esquecer que, por exemplo, o 12º Batalhão da Polícia Militar foi reformado com parceria privada. Então, o que precisa é gestão e vontade de fazer acontecer. Fora que nenhum tema desse, como água, isso tem até recursos de outros lugares, né, internacionais para garantir a nossa bacia hidrográfica. Então tem que ser o foco, tem que ser a prioridade. E o que é a prioridade? Deixar o sucatear, olha, tudo. As escolas, os ginásios, estava falando do esporte, os ginásios estão todos detonados. Nós vamos resolver. Precisa de alguém focado em cuidar da cidade. E é isso que a gente está se dispondo. E por isso, peço o seu voto. Vote 11 para cuidar da nossa cidade. Tem esse projeto que a gente vê agora muito, porque assim, é interessante que nessa época de campanha, eles vão lá no povo. Povo, o que você quer? Povo? Povo, lembrei que tem povo. Minha polva. Aí a pessoa fala, eu tô pagando um aluguel muito caro, não consigo comprar a nossa casa. Fica tranquila, querida. Agora tem projeto de moradia. Seus problemas acabaram. Tem projeto de moradia também pro nosso povo, nossa gente. 8 anos. Bom, vamos lá, né? Primeiro falar que isso é uma discussão dentro do plano diretor. Plano diretor que lá em 2016 estava pronto para ser votado, e aí quando o prefeito Fabrício se elegeu, no período de transição ele pediu que nós vamos rever isso aí. Pediu que a Câmara segurasse. Ia rever e logo depois ia enviar. E está aí, né? 2024, chegando no final de 2024, e não foi, e não tem previsão. Os delegados indignados também, que tentaram passar por cima de fases de discussões. Enfim, isso tem uma grande discussão. É possível fazer questões incentivando habitações populares dentro do plano diretor? É possível. Mas isso é uma discussão dentro do plano diretor. Não vai resolver todas as questões da cidade, não vai baixar os aluguéis em toda a cidade. Isso é uma questão de mercado. Então, o que precisa principalmente para o povo de Balneário Camboriú e região? Até porque que o metro quadrado mais caro do país reflete no custo de vida, ou o lugar que mais valoriza, né, conforme o Sinduscom coloca, mas o entorno também está tendo uma grande valorização, e isso vai encarecendo os custos dos aluguéis. Então, o que precisa ter de fato? Se o custo de vida é alto, os serviços públicos têm que ter qualidade. É isso. A saúde, como é que está a saúde? Manifestação lá na frente do Hospital Ruth Cardoso, dos pais indignados, né, perderam seus filhos, bebês lá no hospital. As escolas quebradas com goteira, uniforme não chega, surto de sarna. Falamos da estação de tratamento de esgoto, os ginásios, e por aí vai. Então, os serviços públicos, o transporte coletivo. Não tem, fica passeando na cidade, não tem efetividade, não é um estímulo às pessoas utilizarem. Qual é a proposta, então, para a questão do transporte? O transporte coletivo ele tem que ser integrado de forma regional. A viabilidade do sistema depende disso. E aí tem questões, por exemplo, hoje não pode o ônibus intermunicipal competir com o municipal, precisa passar por uma esfera regional o transporte coletivo e ser planejado dessa forma. Tem
um empréstimo previsto aí com o Banco Mundial, né, junto no Promobis da Anfre, isso vai ter que acontecer, mas isso tem que ser linhas, né, objetivas que estimulem as pessoas a utilizarem, que sejam de forma mais rápida, e tem que ser integrado a nível regional. E o recurso para bancar isso, além sim do aporte do poder público, também é com a questão privada. Também é o nome da linha, o pagamento pelo ponto de ônibus, o patrocínio dentro dos ônibus, também com recurso privado. Então eu falei que a primeira lei que possibilita isso no país foi feita aqui em Balneário Camboriú, quando eu fui secretário da Fazenda, também foi a primeira tese de doutorado do Brasil sobre esse tema. Ou seja, todo mundo diz onde gastar o recurso, isso não falta opção, mas quem que traz uma solução que aumente a arrecadação, não onere a população e ainda crie estímulo para as empresas? Então é isso, é dessa forma, é buscar as melhores práticas que existem, né, no Brasil ou no mundo e colocar em prática aqui, ó. Para ter uma ideia, no Canadá, 62% dos municípios têm parcerias com vinculação de marcas privadas, com o nome em determinados locais. Então, funciona, dá resultado. Precisa colocar em prática, mas aí precisa de gestão, precisa saber fazer. Eu e a Eliane sabemos e por isso pedimos o voto no 11. Estacionamento rotativo? Estacionamento rotativo, destacar que, inclusive, é uma luta da Eliane, né, como cidadã e como comerciante, esteve à frente da CDL, entende? Que é importante nas áreas comerciais, não nas áreas residenciais como foram feitas. Outra, o estacionamento rotativo, ele não pode ser um instrumento arrecadatório, né? Não é para que as pessoas tenham que pagar. O objetivo é que as pessoas tenham que não permanecer no local. Então, o que acontece hoje? Vamos supor, a pessoa vai numa reunião de 1 hora, ou, enfim, vai numa reunião de 1 hora, atrasa uma meia hora. Aí a pessoa não colocou, não atualizou lá no aplicativo, multa. A pessoa leva uma multa de R$200, ponto na carteira. É totalmente desproporcional. Então, se você vai cobrar um pouco a mais, que gradualmente vai proporcional, vai aumentando, essa é uma questão. Agora, multa pelo estacionamento rotativo, então está desproporcional. Não pode ser um instrumento arrecadatório. Mas é para bancar o transporte coletivo. Muito bem, é importante o transporte coletivo. Agora, tem várias soluções que não foram colocadas pelo atual governo. Estou falando aqui da questão da vinculação das marcas e empresas, que o atual governo não fez, que poderia ter feito, há muito a ser feito. Então, precisa de gestão. É isso, então nós vamos rever a questão do estacionamento rotativo, né, rever com a nossa comunidade e pensando aí, né, então, em questões mais adequadas e não desproporcionais como a situação atual. Só dar atençãozinho, o pessoal está mandando mensagem aqui. Vou pegar aqui, vamos ler aqui primeiro, mandar um bom dia pro Machado aí, que tá falando um abraço pra gente. O Pedro Luiz mandou aqui, esse negócio que me quebra. Perguntei se tava bom. Tá bom. Falar em 600 mil habitantes nessa cidade é uma irresponsabilidade. Seria viver no meio de uma temporada o ano inteiro. A cidade não suporta. Não suporta, mas vai acontecer. Eu acho que é um crescimento natural, suporta, né? Não mas tem vai como. acontecer. Eu não digo nem só Balneário Camboriú em si só, mas é essa micro-região, né? Ela cresce demais, é acima do país. E Camboriú pode se preparar. É questão aí de, no máximo 10 anos, nós vamos ter uma explosão populacional nesse lugar aqui, que se não tiver essa visão de Balneário 50 anos para frente, nós vamos estar pego, irmão. Tem que ter infraestrutura. 600 mil pessoas com o córregozinho ali para alimentar a água no município? Não sei. Se não dragar, se não fizer. Isso para falar de um problema. Fora o escoamento do trânsito, tem 1 milhão de coisas. O cara que vai assumir a prefeitura ali é um osso daqueles bem ruim de roer, viu? E o caminho para fazer essas ações já está feito, que é a Lei de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável, que é de minha autoria na Câmara, que trata de abastecimento de água, de despoluição, de drenagem, de gestão de risco de desastres, que eu fui reconhecido como vereador de destaque em Santa Catarina em função dessa lei, para que ela seja replicada em outros lugares. Agora, o que precisa? Prefeito que coloque em prática. Por isso também sou candidato a prefeito. Aqui, ó, a Valquíria mandou. Bom dia, a respeito de água, já está faltando em Balneário Camboriú e Camboriú. Moro no Rio Pequeno e ficamos sem água no final de semana. E nem chegou a temporada ainda. Aí, ó. Mas Exatamente. Então é algo extremamente sério e que faltou atitude, né?
E aí a atitude, quais as prioridades? Mais uma vez, tiraram 100 milhões de reais da EMASA para passar para outras áreas da prefeitura. A empréstimo para cobrir o rombo. Desvinculação de receita, né? Exatamente. Então, é isso, não foi dado prioridade. Se o gestor tem que cuidar de determinada área, e ele tira o recurso daquela área, não investe e deixa de qualquer jeito, está aí a responsabilidade. Cadê a responsabilidade de pensar nisso? E que é fundamental para uma cidade existir. Mais uma vez, é diferente, olha só, diferente de uma também uma omissão aí que há 8 anos a Martin Luther está parada no mesmo lugar de quem vem na Avenida do Estado e que provavelmente para aí no trânsito agora, né? Vindo pela Avenida do Estado, entra na Rua Uganda e a Martin Luther não tem a conexão com Itajaí, mas que é uma coisa que não está sendo feita. A estação de tratamento de esgoto ela já funcionava bem em 2019. Então, se o governo agora conseguir recuperar no final do governo, ele vai entregar algo que já tinha em 2012. 12 anos depois de entregar a mesma coisa que já tinha lá atrás. O que é isso? Diria o Miguel Livramento, parafraseando ele, ia dizer, se isso não é má gestão, minha avó é uma bicicleta. Olha, não, é inadmissível. Então é evidente que o processo como está errado, aqui as prioridades estão erradas. E o momento é agora das pessoas decidirem. Demora 4 anos para poder escolher um novo prefeito. Então precisa ter responsabilidade, pensar em quem que nós queremos colocar na prefeitura. Quando a gente está doente, a gente procura um profissional da saúde. Quando se quer comprar um imóvel, vai atrás do corretor de imóveis. E daí, quando é para administrar a cidade, quem que a gente escolhe? É quem tem mais bandeira? Quem pega o santinho no chão? Não dá, né? A população que contrata. A população, você que nos acompanha, que contrata, tem que ter responsabilidade. Procure um especialista. Eu me preparei para isso, formação, de especialização, da questão de experiência profissional e de resultados comprovados. Então, por isso que eu me coloco à disposição. Estou aqui de peito aberto, buscando dar essa opção para o nosso povo, para cuidar da nossa cidade. Mas depende do nosso eleitor, depende da vontade para poder dar esse caminho seguro, responsável e de muitos resultados que nós podemos ter. Dá um jeito. 47996389458. Fala com o Wilson e toda a sua equipe. Criative e Ambiente, Nilton Spiller. O jabá do Juventus. Jabazão daquele tema. Vamos dar um abraço pro Rubem. Ele mandou, Nilton, o Meirinho tem a solução, porém o povo quer as mentirinhas e as falsas promessas. Não sabem escolher. Meirinho precisa mentir mais, prometer mais e sair fazendo barulho. Abraçar mais o povo, beijar. Meu voto e da minha família do Meirinho, ele botou aqui. Aí, ó. Obrigado. Já deu 4 votos ali. Obrigado. E a gente tá para fazer de verdade, como é o nosso slogan, né? Não é para enrolar, não é para jogar os problemas para baixo do tapete, não é para fazer de conta, mas para fazer de verdade. Então, encarar os problemas da cidade e trazer as soluções. É para isso que a gente está se propondo, eu e a Eliane, e para enfrentar o sistema. Porque candidaturas de poder a qualquer custo não é o nosso propósito. Candidaturas que representam a mesma coisa, que muda o partido, a pessoa que está na frente, mas é sempre o mesmo grupo cuidando da cidade. Então a cidade tem outras possibilidades, tem possibilidade de ter projeto de cidade. Nós temos projeto de cidade. E aí está na mão do nosso povo e de votar o 11 no dia 6 de outubro. A sua vice, a Eliane Cola, botou: o eleitor precisa pesquisar antes de dar o voto. Temos 2 grupos que farão o mesmo de sempre, com os secretários de sempre, ou podem votar para mudar a história de Balneário Camboriú. A Eliane Cola mandando aqui para você, menino. Meirinho, obrigado, Eliane. Vamos em frente. Como nós anunciamos, olha assim, vamos falar sobre outro tema que nem é polêmico, é um tema facinho de tratar, né? Educação. Escola, construção de escola, voucher, o sistema, a estrutura, como é que tá, né? Como é que isso vai receber o olhar do prefeito Meirinho? Bom, educação é o primeiro item no nosso plano de governo, natural, porque é a principal missão da administração pública. Inclusive, tem a vinculação percentual orçamentário nesse sentido, né? E como é que está a situação atual? Você que está nos acompanhando sabe como está a situação atual. Nós já falamos antes. Escolas quebradas, com goteira, ambientes insalubres. Foi fechada uma escola integral.
Fechada uma escola quando nós temos uma cidade crescendo a população. Se fosse uma cidade lá da Europa com a população idosa e que não cresce mais, fechar uma escola até dá para... Agora, Balneário Camboriú, que cresce, migração a cada dia, as pessoas precisam, ainda mais escola integral, quantas pessoas precisam, né, um local para que os seus filhos fiquem com segurança, para que possam trabalhar, e aí fecharam a escola. Nós vamos mudar essa situação. Eu e Eliane vamos abrir uma escola integral no mesmo lugar que era o CIEP, também vamos fazer escola cívico-militar, nós vamos recuperar as escolas que estão detonadas para dar condição para as pessoas, né, trabalharem. Também vamos, na questão pedagógica, pensar na formação do nosso cidadão para o presente e futuro. De que forma? Algumas questões precisam ser trabalhadas porque é para a formação e é para toda a vida das pessoas. Por exemplo, a questão de noções de direito, de empreendedorismo, de finanças pessoais, de tecnologia. Qualquer pessoa, independente da profissão que venha a ter, vai precisar dessas informações. E nós vamos ter um olhar diferenciado nesse sentido. Lógico, vamos manter a questão do piso de educação, reconhecer os profissionais, né, da educação. É extremamente importante. Você é favorável ao voucher? O voucher é um instrumento importante, mas ele não pode ser a política educacional do município. É um paliativo. Ele resolve uma questão imediata de falta de vagas nas escolas, né? Então, é algo importante, sim, porque as pessoas precisam ter os seus filhos estudando, ter um local adequado, com segurança para colocar as crianças e o nosso futuro, né? Agora, é a principal missão da administração pública. As escolas têm que ser cuidadas, elas têm que ser recuperadas, o servidor precisa de apoio. Então, é um instrumento importante, os vouchers, eles são mantidos, mas não pode só pensar só no voucher, né? Tem que ter o investimento na educação, investimento efetivo. Também nós temos a previsão de formação na questão do ensino profissionalizante. É importante parceria com as universidades que nós vamos fazer e outros itens que o nosso povo pode acompanhar no site www.andremeirinho.com.br. Pode acessar o nosso plano de governo na íntegra e ver mais detalhes das ações em geral. Vamos falar de saúde, Meirinho, que é uma situação que todo mundo reclama aqui. A gente vê um hospital que ele é municipal, mas ele atende toda uma região. Não comporta mais, a gente já falou aqui com diversos secretários, pessoas da área da saúde, a estrutura física do Rude Cardoso não aguenta mais, pessoas no corredor. Eu gostaria de saber a tua proposta em relação à saúde, e principalmente o Rude Cardoso, né? Mais uma vez, questão de gestão, né? Desde 2017 tem a lei que autoriza a terceirização do RUT e não se resolveu até hoje. Não então, saiu do papel. E é tudo enjambrado. Então, por exemplo, recursos federais que poderiam vir se fizesse o cadastramento adequado, né, junto ao SUS, recurso do Estado que poderia vir. Agora com o Hospital de Itapema a gente tem uma expectativa que venha diminua a demanda, menos demanda de Porto Belo, de Bombinhas, de Itapema. Então a tendência é que fique mais a questão Balneário e Camboriú, né? Agora precisa cuidado dos recursos, melhores investimentos, os contratos têm que ser melhor feitos e ter claramente quem vai cuidar do hospital, de que forma. Outra, tem que ser um outro hospital. Não tem nada, não é a cara de Balneário Camboriú. A gente precisa de mais espaço. Por quê? Porque precisa de mais médicos, de mais profissionais de saúde, precisa diminuir o tempo de espera para o atendimento, precisa de mais equipamentos. E eu já falei antes, eu estive lá na manifestação dos pais que perderam seus filhos bebês. E olha, com tudo que eles passaram, eles estavam lá lutando pelos outros. Porque eles já tinham perdido seus filhos, eles estão lá lutando para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Então precisa de investimento, precisa de atenção. Eu e a Eliane vamos trazer um novo hospital. E outra, consulta. Ainda hoje, a pessoa entra no posto de saúde e pegar a senha lá para ser atendido, com toda a modernidade que se tem, toda a questão de tecnologia. Então, marcar consulta, essa gestão toda poderia ser de forma digital, também flexibilidade para os atendimentos. Então, há muito a ser feito.
também está no nosso plano de governo mais detalhes sobre as ações, que são muitas que nós temos previsão para a saúde, e convido a cada um poder acessar. Ô André, vamos falar também sobre eu sempre falo assim, ó, e tem gente bons profissionais no hospital, tem gente muito boa, mas humanamente tem hora que é impossível, cara. A gente vê ali, ó, Nil, tem 20 leitos, tem 40 pessoas para internar. Complicado, cara. Isso aí é difícil, né? E outra coisa que ninguém fala, né? Gostaria de ouvir de você também, é a questão dos bairros. Né? Os bairros parece que não estão sendo contemplados como deveriam. Sei lá, a gente não pode falar com mais contundência, né? Porque a gente corre o risco de estar, sei lá, fazendo apologia ou campanha ou sei lá o quê, mas não é. Né? Muita gente vem falar pra gente, olha, pergunta lá pros candidatos quando é que eles vão vir aqui para arrumar esse negócio, que nem se falou agora, questão de senha, não sei o quê, o tal posto de saúde, aquilo lá, o atendimento não é adequado, ou a gente não é bem atendido, ou isso ou aquilo, né? Como já tivemos várias denúncias, por exemplo, da UPA, cheguei lá, fiquei 2 horas lá, sei lá, 5 horas esperando, né? E aí você falou a questão da privatização. Isso já acontece hoje em várias partes da saúde do município, né? Mas o que está faltando? Uma cobrança para o melhor atendimento, ou sei lá, remunerar melhor o profissional, ou dar um treinamento, né? Gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Tudo. Envolve tudo, é gestão, você tem que qualificar todas as questões. Primeiro, aumentar aí as receitas, fazer com que as despesas, que desperdícios não sejam feitos, e aí qualificar em todos os sentidos. Como disse, tem questões, recursos do SUS que Balneário poderia trazer, que não estão vindo porque não foi feita essa vinculação. Então, envolve tudo. É ir a fundo e se dedicar ao tema. Nós temos, por exemplo, falando em unidade base de saúde, né, no nosso plano de governo tem tanto a previsão de ampliar lá para a questão da Interpraias, quanto tem uma no Yacht Clube prevista. Nós temos também previsto no nosso plano de governo o Centro Integrado de Saúde, para que as pessoas também não fiquem para lá e para cá uma série de coisas, de consulta, daí tem que ir na farmácia, daí depois vai com o especialista. O modelo que nós estamos entendendo que é interessante de ter em Balneário Camboriú, que é o caso de Itajaí, que no mesmo local tem a UPA, tem a estrutura da Secretaria da Saúde, tem atendimento com especialista, tem a questão ainda odontológica, tem a farmácia, sabe? Então, para evitar que as pessoas fiquem indo e vindo. E é isso. E o foco, a atenção tem que ser essa, né? E não em outras questões, interesses pessoais, como a gente vê muitas vezes. Então, é essa atenção. Poder contar, sim, com pessoas, né, técnicas que vão a fundo e que melhorem a vida do cidadão, que humanize, que chegue lá na ponta, né, e que o serviço seja melhor, que os profissionais de saúde tenham condição de dar esse melhor atendimento. Envolve tudo, porque tá jogado hoje, tá de qualquer jeito, né? Quem está à frente troca de qualquer forma por questões políticas, né? Não tem um norte, não resolve questões que precisam ser resolvidas, como isso, o modelo de gestão. E essa licitação que está aí, quantos são, está concorrendo, não resolve. 8 anos não resolve, como tantas outras coisas não resolve. Já falamos aí da Martin Luther. E aí? Fechou a escola da manhã Balneário de Águas Limpas virou Balneário de Águas Sujas. Então, está aí. Isso é totalmente falta de gestão. E por que falar novamente do saneamento? Porque isso impacta na saúde. Tem um histórico de cada real gasto em saneamento, economiza 4 na saúde. Isso era um dado antigo. Hoje já dizem que é 9. É por isso, né? As pessoas daí vão na praia e pega virose, daí vai na unidade de saúde, não deixa outros atender. Tem ainda as questões básicas, né, da estratégia da saúde da família, que tem que ampliar as equipes, tem recurso federal para isso, e que pode ampliar as equipes e também fazer com que as pessoas tenham um atendimento primário sem ir todo mundo lá no Hospital Ruth Cardoso. Então tudo isso é gestão. Precisa ter essa atenção e aí evoluindo gradativamente. Mas tem que ser outra gestão. A Valquíria pergunta se tem plano de abrir o Santinês novamente, ser reaberto. Eu vejo que a estrutura do Hospital Santinês hoje está bem sucateada, né? Muito tempo fechado. Um investimento muito grande, né?
Olha, eu debati essa questão no momento da pandemia, que era importante ter feito parceria com a questão do santainense. Agora, é evidente, né, como é um espaço privado e nós temos um espaço público, que é o Ruth Cardoso, que é do município, e que nós podemos fazer ele vertical. Né? Aquele espaço todo que está sendo ocupado, a gente pode ocupar até com outras estruturas de saúde, mas precisa ser um lugar que acolha o nosso povo, né? Que tenha espaço, que não seja tratado como um problema, porque a gente vê a administração municipal, quando fala do RUT, só fala como se fosse um problema. Ah, porque tem que atender outros municípios. Ah, porque os outros, o Estado não ajuda. Ah, não, sei, peraí, é um equipamento extremamente importante, né? Que as pessoas nascem no Ruth Cardoso, né? A questão da maternidade é tão importante. Então, tem que abraçar, tem que qualificar e tem que evoluir, inclusive com outras parcerias, outros investimentos, mas para dar um atendimento com a cara, né, de Balneário Camboriú, né, e que tem em outras áreas, referência que tem em outras áreas, mas para o nosso povo, lá na ponta, quando precisa, está deixando muito a desejar. A respeito de creches que funcionam em final de semana, pois muitos trabalham, não tem onde deixar seus bebês. Tem proposta para isso, né? Isso é um pleito do trade turístico, né, que nos passa. O Contour debate muito sobre isso, é algo importante para a gente pensar assim, trazer. Porque Balneário é uma cidade diferente, né? Diferenciada, Serviço né? 24 As pessoas, horas. né, trabalham fim de semana, domingo, enfim, tem características e particularidades diferentes. É evidente que dá para a gente pensar, dá para planejar, não tem previsão antecipada, mas a gente vem trazendo tudo que os órgãos vêm pedir, por exemplo, o trade turístico, quantas cartas compromissos que nós estamos recebendo, ou sugestões que nós estamos recebendo de diferentes setores. E é o que eu digo, a cidade, ela não tem dono. O prefeito não é dono da cidade, ele é um grande síndico que tem que tocar o que a Assembleia do Condomínio definiu, né? Então, assim, por isso que nós temos já tanto a escola integral como a escola cívico-militar, que são pedidos do nosso povo. E é dessa forma que nós vamos poder encaminhar como outros pleitos, né? Então, o que a nossa comunidade nos pedir, nós vamos estudar, vamos ver as melhores práticas, onde melhor funciona no Brasil e no mundo e adaptar para Balneário Camboriú. Porque 5 milhões de reais por dia dá para fazer muita coisa e dá para fazer de verdade, por isso, vote 11, André Meirinho e Eliane Cola. André, a gente vê que as cidades aqui estão praticamente uma em cima da outra, as divisas, praticamente, se quem não conhece, passa despercebido. Sim. As cidades. Como que vai ser o teu trabalho? Que para mim muitas políticas públicas elas têm que ser conversadas de forma regional. Tem. Não tem como você achar que aqui é um local isolado, uma ilha. Exatamente. Então assim, qual vai ser o trabalho do André Meirinho junto com a região aqui, a nossa micro-região? Olha, Nilton, isso é importante ver o histórico, o que já pôde ser feito quando se teve a oportunidade, né, de avançar. Vou dar um exemplo. Quando envolve até outros órgãos, né? Por exemplo, na área de inovação, ciência e tecnologia, que é para diversificar a nossa economia, além do turismo, da construção civil e do comércio, e que está sendo prometido há muito tempo. Eu fiz a lei de inovação, ciência e tecnologia. O governo não fez as ações, não deixou isso ir para frente, não aconteceram as ações, e o que a gente fez? Em parceria com a UDESC, governo do estado, uma emenda de R$500 mil que os senadores pediram a mim, para fazer acontecer a incubadora de empresas. Então, isso é uma questão que já demonstra a efetividade da gente fazer parcerias. Então, o que precisa? Na água e esgoto, é uma questão que envolve 2 municípios. Na mobilidade, envolve toda a nossa região metropolitana. E por aí vai, muitas coisas passam de uma cidade para outra. E precisa desse foco, dessa atenção e tirar os egos, né? Quando passou a eleição, para administrar as cidades do entorno precisam de parceria para melhorar a vida das pessoas. Não pode ser porque é do partido X, Y, Z. Não. Tem que ter essa integração independente de quem seja, se doar pela cidade, o foco na cidade, projeto de cidade, lógico, da nossa região, melhora a vida de todos. E quem está no mandato tem que ter em mente que, enquanto ele está fazendo, ele tem a oportunidade de melhorar a vida das pessoas e depois vai estar com qualquer cidadão usufruindo daquilo. Então isso é muito importante. Eu
quero continuar vivendo em Balneário Camboriú, né, no presente, no futuro, quero, né, que o meu filho continue aqui, que o nosso povo tenha qualidade. Por isso tem que ter esse comprometimento de quem quer fazer, né, de verdade. Vamos falar de segurança pública. A gente tem um número muito grande, André, de pequenos furtos, uma drogadição enorme na nossa cidade, problema de andarilho, o pessoal reclama demais desses moradores de rua. Hoje a gente passou em Itajaí e amanheceu um morto aí. Aqui, se você pegar na principal entrada da cidade, tá uma vergonha. Eu entrei ali esse final de semana, virou uma cracolândia a entrada da cidade, tá feio. Tá um local, sabe, largado, assim, ó. O Juvencio acho que falou esse dia, tinha um cara, não foi o Juvencio, foi uma pessoa que falou, dormindo dentro de um tubo. Tem aqueles tubos lá, tinha um cara dormindo dentro do tubo. Dos dois lados, a marginal é uma vergonha, cara. Duas marginal tem. Você também tem proposta aí na área de segurança. Bom, uma questão que nós temos o programa Ordem Pública em Rede, né, que envolve em relação ao morador de rua, envolve todas as questões. O encaminhamento para a saúde para quem precisa, o encaminhamento para o trabalho, para o emprego, e, lógico, envolve também outras questões sociais, mas de segurança, né? E é um grande questionamento da população e cobrança pela insegurança e muitas vezes que é refletida, né, por alguns que são moradores de rua. Então, isso também vem dentro da Secretaria de Segurança, que nós vamos passar para a Secretaria de Ordem Pública, porque vai envolver também essa questão de dar tranquilidade para o nosso povo, também a questão de salubridade, né? Então, indo dentro da questão de segurança, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ampliar a Guarda Municipal, né? Porque, Nilton, a Guarda Municipal está aí com o mesmo cenário do momento que foi criado com o prefeito Edson Periquito, mesmo quadro. E aí não avançou e a cidade precisa ampliar, aumentou a população, aumentaram, né, dificuldades. Além disso, nós também vamos ter câmeras de segurança, drones, tem que usar a tecnologia. Então, hoje com a tecnologia você pode chegar a muitos locais que efetivamente com o efetivo da guarda tem dificuldade. Por exemplo, o tráfico de drogas na Avenida Atlântica, na praia, que tem dificuldade de comprovar, mas que de repente com o drone vai ter outras soluções. Monitoramento mais eficaz. Monitoramento, né? Outra. A gente parou. As pessoas não podem mais ir no Pontal Norte em determinados horários, né? Tem que ter o efetivo, né, nos lugares turísticos e também nos bairros. Então nós temos previsão de bases móveis no nosso plano de governo para que estejam nos bairros, para que tenha essa sensação de segurança nos bairros. Então é algo muito importante que tem que avançar. A segurança é prioridade com o recurso que Balneário Camboriú tem, 5 milhões de reais por dia. Evidente que dá para fazer melhor e dá para fazer de verdade. E nós vamos fazer, mas precisamos do seu voto. Vote 11. Tem como resolver a questão desses moradores de rua? Questão de moradores de rua. Como outras questões, onde que está funcionando, qual a melhor prática, como é que resolve, tem problema na questão do judiciário, de interpretação, tem que ir a fundo, vamos resolver. Qual é o encaminhamento? Não, então a gente ajusta a lei aqui, assim, aqui vai dar um encaminhamento, fechou. Essa situação não dá. Outra, quem está mal intencionado, quem não quer trabalhar, tem que o objetivo é de furto, né? Tem que ter a presença forte da segurança, tem que dar a solução para o nosso povo. Então é isso, ir a fundo. Eu fiz mestrado e doutorado dessa forma, de pegar o problema, levar, estudar e trazer a solução. É assim que se faz. A questão morador de rua é um problema do mundo ocidental, né? Em todos, se for para o Canadá, para os Estados Unidos, vai ter, mas tem que ter a presença da segurança. Aliás, morador de rua vai ter no Japão, só que são mais organizados. Mas são questões que tem como trabalhar. Tem que estudar onde funciona e trazer as soluções com vontade. O meu histórico demonstra que eu tenho vontade, que eu realizo e que a gente resolve. Olha, no legislativo, se a lei para diversificar a nossa economia na área de inovação já foi minha, a lei que obriga prefeito a prestar conta das promessas de campanha, né? Já foi minha, a lei que permite parceria privada para cuidar do espaço público, já foi minha. Imagina no executivo que a gente vai poder fazer, né, com um recurso de 2 bilhões de reais por dia, podendo contar com o nosso servidor público, né, 2 bilhões que quer 2 bilhões por ano, 5 milhões de reais por dia. Então, podendo contar com a parceria do nosso servidor público, que também tem soluções, o nosso povo que tem ideias para contribuir, que quer o melhor para Balneário Camboriú. Então,
É isso, é dessa forma. Onde funciona, adequa para Balneário Camboriú, ajusta, vai a fundo. Mas para fazer de verdade, tem que ir a fundo, tem que querer dar a solução. Não faz de conta, não fazer as coisas de qualquer forma para estar focado nas suas questões pessoais. Então é isso vai em todas as áreas, né? Então... Ô, André, vamos aqui falar também de outro tema que a gente sempre separa para falar, a questão de eventos na cidade. Nossa cidade é uma cidade turística, cidade de sol e mar, mas tivemos aí chegada do Expocentro, né, melhorando a questão do trade turístico. Eu gostaria de saber de você, tem propósito de trazer show? Como que é a tua questão de movimentar a cidade de Balneário Camboriú? Que a principal matriz econômica não é a construção civil. Construção civil é o turismo. A principal matriz econômica é o turismo em Balneário Camboriú e serviços, né? Nós somos a capital catarinense do turismo. Agora, a principal questão no turismo é recuperar a balneabilidade da praia, né? A infraestrutura, né? É a principal questão. E, inclusive, está no pedido do Convention Bureau. Recuperar a imagem da cidade, porque o trade turístico foi para 22 destinos no ano passado, 27 esse ano, vai lá, vende a cidade, diz tudo que a cidade tem, e o pessoal pergunta, e a balneabilidade? E a nossa cidade tem balneário no nome, Balneário Camboriú, sem balneabilidade. Tem o sol e o mar na bandeira. E aí as pessoas não podem ir na praia. Então é inadmissível isso. Então essa é a principal questão também no turismo, que nós vamos recuperar, né, em paralelo, e recuperar a imagem da cidade. Lógico, os eventos, né, Carnaval, Réveillon, Natal, a Páscoa, eventos que já historicamente foram emblemáticos, e dá para a gente contar com parceria com a iniciativa privada, dá para fazer mais, inclusive durante o ano. E aí eu vou colocar até um evento que eu quero trazer para a cultura, diferenciado para Balneário. Além do calendário de eventos para o ano todo, que tem que ser integrado, na cultura nós queremos fazer o Festival Balneário Camboriú. O que é isso? É para falar de Balneário Camboriú. Então, tanto a escrita, quanto o canto, quanto imagens, quanto mostrar o cinema. A história da cidade, né? Exatamente. Eu vou colocar um exemplo, né, Juvencio Nilton. Quais os lugares que mais se destacam levando a sua cultura dentro do Brasil? É a Bahia, é o Rio Grande do Sul e é o Rio de Janeiro, que falam das questões culturais locais, que tem uma forma de contar, e as pessoas se vinculam a isso. Às vezes músicas acabam projetando e divulgando a cidade turisticamente. Vamos dizer, do Rio, a cidade maravilhosa, enfim... Bossa Nova. Exato. Então nós temos o que prevê o Festival Cultural Balneário Camboriú. Tanto a escrita, quanto o canto, quanto as imagens, quanto o cinema, é falar da cidade, é cantar a cidade, das nossas características. E isso vai fazer com que a gente se projete mais, tanto na cultura quanto no turismo, até na questão dos eventos esportivos, cada vez mais. A cidade tem recursos para isso, dá para fazer e pode continuar se diferenciando também nisso, valorizando a nossa identidade, a identidade do nosso povo, e poder se projetar ainda mais como capital catarinense de turismo. Além do valorizar o nosso comércio, e eu posso dizer que a maior sinalização ao comércio, a desburocratização da questão da prefeitura de ajudar o empreendedor, é a sinalização da nossa vice, Eliane Cola, vice-prefeita da área do comércio, proprietária da papelaria Milênio, foi presidente da CDL, participação em mais uma série de órgãos. Então a gente demonstra como a iniciativa privada também vai ter uma grande atenção nossa, que movimenta a nossa economia, que dinamiza Balneário Camboriú, e a gente vai ter uma atenção especial. Lei de incentivo ao esporte, é um compromisso? Lei de incentivo ao esporte. Primeiro, a gente já debateu muito lá atrás, né? É uma lei atualmente na cidade. E agora, incentivar para tirar o dinheiro do orçamento de outras áreas? Não temos a lei de incentivo ao esporte. Não, nós temos. Aquela enjambrada lá na Câmara que não tem como aplicar. Sim, mas não foi para frente, não foi aprovado. Exatamente. Então, adianta a lei de incentivo ao esporte se vai tirar do orçamento do esporte de outro lugar? Aliás, está se gastando muito mais em eventos internacionais, ou eventos específicos, do que na Bolsa Atleta. Aliás, a Bolsa Atleta não chega mais ao atleta, demora mais de um semestre para chegar no atleta. É importante resgatar que eu fui diretor da Fundação de Esportes, e foi o período que eu estive na Fundação que nós fizemos a Bolsa Atleta, nós fizemos o recurso chegar ao atleta. Os ginásios funcionavam, os ginásios estavam adequados, nós vamos trabalhar. E é evidente, quanto mais possibilidades de recursos de buscar, é importante. A questão privada, que eu já falei, patrocínio privado, nós vamos estimular também, precisa dessa vontade de fazer, de criar essas possibilidades, e aí vai avançando em todas as áreas. Então,
Por isso que é importante. E sempre quem diz isso é o nosso coordenador de campanha, líder do nosso partido, Fábio Flor, que sempre diz: a melhor forma de você avaliar alguém que se coloca para ocupar um cargo público é ver o que ele fez nas oportunidades que teve nos cargos públicos que ocupou. Então pesquise, veja, analise, porque demora 4 anos para poder escolher um candidato a prefeito. Então escolha quem é preparado, quem já fez e quem pode fazer para cuidar do seu dinheiro, cuidar da cidade. Por isso eu peço vote 11. André, brigadão, bastante gente mandando abraço aqui, temos aqui a Sueli, o Raul Gomes, a Isadora, o Éder, a Raquel Rosa, bastante gente parabenizando aí, e sucesso, meu irmão, assim, até se quiser fazer as tuas considerações finais, falar uma coisinha, mandar aquele último pedido, né? Bom, agradecer, né, Nilton, Juvencio, pela oportunidade, o nosso povo que nos acompanha, todos que comentaram, e eu vou fazer novamente a reflexão que eu já fiz antes. Se a pessoa tem uma doença, vai procurar um profissional da saúde. Se a pessoa quer comprar um imóvel, vai atrás do corretor de imóveis. E quem que você procura para ser o seu prefeito? Procure quem entende, quem tem conhecimento. Eu me preparei para isso, fiz uma série de formações, já falei aqui da minha experiência profissional. Já falei do que a gente já pôde fazer, do reconhecimento de prêmios que demonstram que já foi possível fazer, mesmo sem, muitas vezes, mesmo lá no Legislativo, fizemos mais coisas com o Executivo. Imagina o que a gente pode fazer no Executivo, mas para isso depende de você, você cidadão, você eleitor, peço o seu voto, vote no 11, André Meirinho, Eliane Cola e no nosso time de vereadores. Vote nos candidatos a vereadores que começam com o número 11. E vamos em frente, dia 6 de outubro, vote 11. Sucesso, André, abraço, sempre é um prazer falar contigo. Tem cuidado. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.